Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Todos bem? Então, essa é a nossa primeira palestra do mês de março. Hoje é dia 1º. Carnaval. Então, estou surpreso de ver vocês aí também. O assunto, obviamente, que as últimas coisas que aconteceram semana passada nos têm sensibilizado muito, nos levado a várias ações e reações emocionais, julgamentos e assim por diante. E isso, obviamente, que cria-se em nós, dá surgimento em nós a muitas emoções aflitivas que vão desde da compaixão até a raiva, o ódio, a raiva do por que é que isso está acontecendo. Então, esses dias eu tenho pensado muito sobre isso e eu recorri a ler uma leitura que eu sempre recomendo para vocês, que é o livro do Matteo Ricard, Produção do Altruísmo. E lá tem um capítulo, né, que tem o título que eu dei à palestra, a desumanização do outro. Aí vem os massacres e os genocídios. Eu não vou adentrar o capítulo inteiro, porque ele traz muitos exemplos da história da humanidade, onde essas ações tiveram lugar e muito, vamos dizer, muito horríveis, o cenário que tudo isso causa. Então, eu fui mais reler algumas coisas do Dalai Lama, algumas coisas de Michel Foucault, também do Matteo Ricard, enfim. E para que a gente possa realmente, né, elaborar um entendimento e sermos capazes de desenvolver compaixão. Realmente, nós temos que desenvolver compaixão. Desenvolver bondade amorosa, compassiva e desenvolver uma postura de verdadeiramente aspirar que as causas e condições que estão hoje presentes ali naquela região, Ucrânia, Polônia, Rússia, países vizinhos, enfim, Belarus, enfim. Toda aquela região agora se tornou um grande foco de grande insegurança, de grande medo, né? De toda essa agressividade desigual que está acontecendo ali. E o que é mais lamentável é que em pleno século XXI nós não tenhamos sido capazes de relembrar de tantas atrocidades passadas produzidas por essa mesma humanidade em diversos segmentos, desde econômicos, poder de conquista de território, até e passando por alguns momentos das próprias religiões, né? E aí o que acontece? Matteo Ricard traz vários exemplos de tudo isso, né? Nomeia situações e tudo o que aconteceu durante esse processo. Então, é muito importante que nós não sejamos também contaminados por esse mesmo ódio, essa mesma raiva. Não nos deixemos nos envolver com isso, mas que a gente possa desenvolver uma quietude mental, poder recorrer aos objetos de refúgio, mas mais do que isso, se for possível, conversar em grupos, conversar em pares, né, sobre as razões que levam a tal violência e a tudo isso. Isso é importante. O que acontece, o que está acontecendo hoje, naquela região, não nasceu sozinho, não nasceu nesse momento. Tem uma história toda atrás disso, que vem Primeira Guerra, Segunda Guerra, a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, enfim, tudo que foi constituído algumas décadas atrás, parece que hoje há um movimento enfim, inverso àquele momento. Mas o ponto é, o que leva as pessoas a aspirarem a esse tipo de ação? O que faz ser confortável na mente dessas pessoas?
nós, enquanto praticantes budistas, e nós temos que lembrar disso o tempo todo, principalmente aqueles de vocês que forem praticantes, aqueles de vocês, principalmente, que têm refúgio e volta do Bodhisattva, e que realmente querem praticar isso, talvez seja nesses momentos, né, é que nós vamos realmente observar se nós sustentamos lucidez através do nosso refúgio. Lucidez associada com bodhicitta, que é a aspiração que as nossas ações no mundo jamais venham ser promotoras de violência e de sofrimento contra nós mesmos e contra outros. Então é nesse momento que nós temos que cultivar isso. Se nós nos deixarmos levar por raiva, ódio, sentimentos de vingança e tudo mais, aí nós vamos acabar nos tornando atores como eles, como as pessoas que hoje talvez a gente esteja criticando. Se nós formos tomados por esses mesmos sentimentos de raiva, ódio, a gente acaba tendo ações semelhantes a isso. Então, o Sociedade Dalai Lama postou um comentário sobre isso, onde ele expressa a profunda tristeza dele em relação ao que está acontecendo na Ucrânia. E ele diz que é inadmissível no século XXI nós termos sido incapazes ainda de construir pontes de diálogos, onde as nossas diferenças possam ser conversadas, dialogadas, reconduzidas de uma forma harmoniosa, reconstrutiva e positiva. Ele diz que as guerras são coisas do passado, nós devemos ter aprendido com elas. Relembrar de todo o sofrimento, né, seria ser em si causa e condição para nós frearmos qualquer tipo de ação que levasse a isso que está acontecendo hoje em dia. Então, penso que esse é o ponto, né? A guerra não é boa para ninguém. A guerra só traz sofrimento. Mas, no capítulo de Matteo Ricard, ele vai, eu decido vocês que leem, ele vai falar de várias ocorrências, não em grande escala como uma guerra, mas em genocídios, em massacres e assim por diante. E o que se observa de comum entre tudo isso? É uma sede de poder, uma sede de domínio, onde esse processo de desumanização acontece. Então, talvez eu queria falar mais sobre como o Matteo Ricard coloca isso bem no começo desse capítulo, como que esses processos de desumanização ocorrem. E eu convido todo mundo também a refletir que nós temos pequenos, micros processos desse em todo lugar. Em todo lugar. E nós também devemos visitar as nossas próprias memórias, os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias percepções, os nossos próprios sentimentos, talvez, de exclusão, de julgamentos, frente à sociedade que a gente vive todos os dias. Nós estamos para terminar o CBCT amanhã, e para quem já fez o CBCT sabe que um dos pontos principais do CBCT é nos levar a ter lucidez e não julgamento e aprender a ver o estranho como um amigo. Então, todas as vezes que mesmo no nosso micromundo nós venhamos a sentir a desigualdade, venhamos a julgar a desigualdade, as diferenças, a diversidade, esses pequenos micropensamentos, mesmo que sejam mínimos e microtemporários, existem também. Então, o que leva, né, a um processo tão grande como este que está acontecendo? Ele não nasceu ontem, né? Todo esse sentimento que gerou o que está acontecendo não nasceu ontem. Ele vem se construindo ao longo de muitas décadas, desde que, talvez, na época de Mikhail Gorbachev, que a Rússia se abriu para o Ocidente, talvez desde aquela época, aqueles não satisfeitos com essa abertura, aqueles que queriam preservar aquele modus quo de agir, talvez desde aquela época eles vinham imaginando que um momento como esse, ou como de outras regiões que já aconteceram, como na Geórgia e assim por diante, né? E está acontecendo agora ali na Ucrânia. Então, o ponto aqui que eu gostaria de simplesmente convidar vocês a uma reflexão a partir de nós mesmos. Porque a única maneira de nós virmos a
conseguir pacificar um pouco de muitas emoções que a gente pode estar tendo, principalmente pela grande carga do noticiário, né? Hoje em dia tudo é tão ao vivo, tudo tanto live, né? Que a gente está ali junto com tudo aquilo. Então, isso faz surgir em nós grandes emoções afetivas, grandes julgamentos, grandes posicionamentos. Isso não é assim. Eu tenho uma admiração muito grande pelos meus mestres, porque, em comum, todos dizem, nos momentos de maior conflito, nos momentos de maior tensão, nos momentos de maior confusão, é quando nós verdadeiramente devemos praticar o que cada um de nós já temos aprendido sobre técnicas de shamatha e reconduzir a nossa atenção a esse lugar de calma, de lucidez, serenidade. E a partir desse lugar, ao invés de deixar a nossa mente se ocupar dessas aflições todas, trazer a nossa mente para esse lugar de segurança, de luminosidade, de serenidade e lucidez, e nutrir nesse lugar a bondade amorosa e compassiva para com todos os seres, né? Isso, não precisa ter religião nenhuma para fazer isso. Basta ter uma aspiração e um desejo de permanecer de uma forma útil frente a tudo isso que está acontecendo. E permanecer de uma forma útil é não nos deixar sermos arrastados por todas e qualquer as emoções aflitivas que possam estar surgindo em nós nesse momento. Porque, como tudo é muito live, né? A gente praticamente está lá, no meio do bombardeio, vendo tudo aquilo, aquele sofrimento, criança chorando do lado, mãe desesperada do outro, bomba caindo ali, outra ali, mortes por todo lado. Ou seja, são seres humanos como nós. E certamente que nós não queremos que isso aconteça. Então, a sociedade recomenda que todos nós realmente venhamos a desenvolver uma postura de uma mente lúcida, clara, e cultivar a bondade amorosa e compassiva, aspirando, né, que todas essas condições rapidamente possam cessar. Bom, por outro lado, também aspiramos que aqueles que têm o poder, né, que venham se reunir, de ambas as partes, ou todas as partes envolvidas. E aí nós aspiramos que todas essas pessoas não compareçam nessas reuniões, nesses encontros, munidos de acusação e ódio e raiva, porque isso também não vai resolver, né? Então, por exemplo, quando houve um discurso de acho que foi o embaixador da Ucrânia na Assembleia, ele tem o direito legítimo de defender a liberdade de seu país. Mas todo o tempo as palavras que foram usadas foram de muita agressividade. Obviamente que o outro lado vai responder do mesmo jeito. E o que nós aprendemos basicamente com compaixão? Nós aprendemos que quando nós percebemos que não somos mais capazes de manter um diálogo construtivo e positivo, nós devemos silenciar. Nós não devemos alimentar o ódio, nós não devemos alimentar a raiva. Então, as pontes de diálogo diplomático, que essa é a linguagem, né, da diplomacia, deve sim ser pontual naquilo que precisa e deve ser reconduzido em termos de pensamentos, de colocações, de posturas, de atitudes, mas há várias maneiras de falar sobre isso. Mesmo nós, nas nossas rodas de conversa, se tivermos que falar sobre isso, que a gente não fale sobre isso nesse mesmo ambiente de raiva, de ódio, o que seja. Mas a gente pode imaginar como é que seria possível retomar um diálogo de paz ali. Então, certamente, que um diálogo de paz não seria entrar num diálogo unido de sentimentos, de emoções afetivas, de raiva e ódio. Isso não funciona. Então, para todos nós que praticamos o Dharma e temos a santidade do Dalai Lama como um mentor espiritual, nós devemos muito aprender que ele diz não violência. Então, a não violência, ela começa na nossa maneira de pensar. A não violência começa no cultivar um meio ambiente mental harmonioso, pacífico. Se eu vou para um encontro com o intuito legítimo de promover paz, a minha fala deve ser uma fala que estimule esse sentimento de paz, de diálogo, de encontro,
de soluções pacíficas. Principalmente se eu tiver consciência que naquele momento está, naquela reunião, naquelas pessoas, a oportunidade de cessar o sofrimento de milhares de pessoas que estão ali nas ruas, enfim, todo aquele movimento que a gente tem visto. Então, por que eu estou falando tudo isso? E por que eu pedi para que todos nós visitássemos um pouco nossas memórias e verificar se tivemos momentos também que nós julgamos pessoas, caluniamos pessoas, achamos que nós tínhamos direitos maiores que o delas, achamos que o nosso território é mais nosso que o dela. Enfim, se nós realmente visitarmos isso e tivermos micro-experiências que foram minimamente, né, micro-temporárias, mas que eu tiver consciência que em algum momento eu entrei nesse lugar de desumanização. Desumanização significa eu desconstruir para mim mesmo a imagem humana do outro. Isso é um grande perigo. Porque quando eu desconstruo a minha habilidade de reconhecer a humanidade do outro, alguma coisa estranha se passa em mim. Há em mim um desejo, há em mim alguma coisa muito, muito sutil e muito perigosa. Por isso que nós não devemos caluniar pessoas, nós não devemos falar mal de pessoas, nós não devemos fazer chacota das diferenças e da diversidade. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos entrando exatamente nesse lugar. Que achar que a diferença das escolhas do outro faz dele não mais um ser humano. Ele agora é isso, ele agora é aquilo. Então, nesse capítulo do livro Matteo Ricard, há descrições, né, a partir da história mesmo, de como se construía grupos de pessoas que alimentavam essa visão sobre determinados outros grupos. Então, eles homogeneizavam grupos. Aquele grupo é Z, aquele grupo é S, aquele grupo é XY, e assim seja. Então, eles construíam em sua própria paisagem mental argumentações fortes que iam possibilitando eles se desconectarem de ver aquelas pessoas, aqueles seres humanos, como seres humanos. Infelizmente, talvez aqui no Brasil, a gente escute discursos muito parecidos com isso. Não vai se ter uma guerra, por enquanto, pelo menos ainda não. Mas essa violência explícita que existe nas ruas surge de pensamentos semelhantes ao que conduz um grande grupo a conduzir milhares de pessoas à guerra. Há um processo de convencimento. Ainda mais hoje em dia, com toda a mídia que existe, toda essa facilidade de comunicação que existe, começa assim. Nós começamos a eleger grupos e vamos vendendo ideias que aqueles grupos não são merecedores de esgoto, de água, de luz, de saneamento básico, de educação, de vacina, de posto de saúde. É assim que começa esse processo. Michel Foucault fala sobre isso em Biopoder, Biopoder e Biopolítica, né? Então, quando nós vemos uma guerra, quando nós vemos isso que está acontecendo nesse exato momento, pleno século XXI, nós devemos realmente refletir como que é possível isso. E aí é possível, sim, sempre que um grande coletivo aceita pensar de uma maneira de exclusão de um outro coletivo. E como que esse processo começa? Começa em construir uma ideia, uma imagem de aqueles grupos, aquelas pessoas não são como nós. Não são merecedores de nós. Eles não são humanos. E existem vários termos. Eu não vou falar esses termos, eu não me sinto bem em falar esses termos. Então, vocês leiam o livro, né? E aí você vai ver como eles são nomeados. O problema é que esses comportamentos todos, que está na história da humanidade, que vem, se arrasta por milênios, sempre tem um mesmo lugar de início. Achar que determinados outros seres humanos, outros grupos, outras nações, a diversidade em si, né, não são como nós. Esse grupo
que vai se tornar o grupo, pensa em se tornar o grupo dominante. Então, aqui eu vou só ler algumas coisas que eu marquei aqui no livro. Então, ele diz assim: entretanto, por mais forte que seja essa resistência, ela é superada em determinadas situações, levando comportamentos que estão entre os mais sinistros da história humana, perpetuando perseguições, massacres e genocídios. Os fatores que corroem a aversão são múltiplos e se colocam em jogos fortes de emoções, entre as quais o ódio, o medo, o asco. E, nesse processo, o que acontece é que se desvaloriza, desumaniza, demoniza o outro. Mas que outro é esse? É outro ser humano, igualzinho a nós. Então, quando nós nos permitimos dar a se convencer disso, nós então agora fazemos parte desse grupo eleito que quer exterminar, acabar ou deixar morrer, deixar no esquecimento outros grupos. Mas esse processo que ele nomeia com esses pensamentos tão nocivos de desumanizar, de demonizar o outro, nós vemos também aqui, na nossa própria sociedade. Hoje eu estava conversando com o pessoal aqui, algumas experiências que eu tive entre comunidades, trabalhando. Uma vez eu fiz um trabalho muito bonito com a exposição Anne Frank, e eu percebi o quanto os jovens no Brasil eram totalmente alheios ao que foi a Segunda Guerra. A quem foi Adolf Hitler? Isso é preocupante, porque essa exposição, eu apresentei ela para o Fundamental 2 e principalmente para alunos do ensino médio. Então, me parecia inconcebível pensar que alunos do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, pré-vestibulantes, pré-adentrar a faculdade, não sabiam quem era Adolf Hitler. Nem sabiam o que era a Segunda Guerra Mundial, muito menos a Primeira. E talvez por isso eles tornam tão pacíficos, talvez, com tantas desigualdades que existem nas suas vizinhanças. Aqui dentro. Me deu vontade de falar sobre isso, porque quando a gente vê isso que está acontecendo na Europa, a Europa, inclusive, que passou por 2 grandes guerras, ali existe um sofrimento orgânico, sistemático existe ali. E por isso que muitas pessoas estão horrorizadas de ver isso acontecendo de novo. E de novo. E de novo. E como é que meia dúzia de pessoas consegue mandar e construir uma situação como essa? Mas, de novo, eu digo, não é uma situação no Dharma, a gente aprende isso, claramente. Nada que acaba acontecendo não surgiu naquele momento. Ele é construído com o tempo. Só que talvez nós, muito envolvidos com o nosso próprio egoísmo, desde que não mexa na minha zona de conforto, talvez não me preocupe disso, tudo o que está acontecendo. Só que, de repente, isso toma um movimento gigantesco. E como diz o próprio Dalai Lama, no que ele disse, o mundo hoje é tão interconectado, tão interdependente, que qualquer coisa que aconteça numa região, rapidamente afeta o todo. Então, há, sim, uma coisa muito bem colocada por Dalai Lama no livro Ética para o Novo Milênio, no que a gente conhece como a consciência universal, ou responsabilidade universal, que chama para que a gente realmente preste atenção. Nós, como pais, eu sou monge, mas eu fui pai, sou, né? O que nós ensinamos aos nossos filhos? Nas escolas, como que é tratado uma educação socioemocional ética? Parece um nome complicado, mas não é. Uma educação socioemocional, ou seja, como que nós nos sentimos no coletivo, emocionalmente, como nós construímos nossas pontes de diálogos com nossos amigos, companheiros de sala, professores e assim por diante. Como é que nós vemos desde o cuidador lá, o segurança, o porteiro, até a diretora? Como é que nós imaginamos isso? Como é que nós nos sentimos nesse pertencimento
dessa interdependência dentro de uma escola, como um todo, né? Então, há uma grande necessidade de a gente dialogar sobre isso, porque nós não estamos envolvidos numa guerra assim. Mas quando você vê a violência dentro de uma sala de aula do Fundamental 1, e você pergunta de onde surge essa violência toda numa criança de 6 a 10 anos, ou 6 a 9 anos. Que história que ela tem que a faz reacionar de uma maneira tão violenta? Então, se nós não cuidarmos de uma constante educação humana com essas crianças, elas podem ser, sim, sequestradas por ideias de desumanização. Talvez não seja muito difícil, muito longe do que a gente já vê hoje em dia. As escolas criam-se pequenos grupos, né? O bullying é o quê? É quando você escolhe, elege alguém, e aquela pessoa não pertence ao nosso grupo. Ela é diferente. E aí eu acho que eu posso maltratá-la, eu posso bater nela, difamar ela, caluniar ela, estrupar ela, enfim. Então, mesmo hoje em dia, uma Europa, com todo o processo de unificação que passou, mas permaneceram líderes capazes de fazer o que está acontecendo hoje. Então, como é que toda uma comunidade, um país, todos os habitantes desse país, enfim, como nós também, nós devemos ter mais cuidado. Nós estamos, por exemplo, temos eleições esse ano. Talvez essa guerra deva acordar muito de nós. Nos acordar para perceber que quem nós nomeamos nossos líderes pode fazer isso que está acontecendo hoje. E, inclusive, proibir a população de não demonstrar que não é a favor da decisão que foi tomada. Então, hoje, na Rússia, ninguém pode se pronunciar contra a invasão da Ucrânia. Então, todo o direito à liberdade de expressão, todo o direito à nossa liberdade como seres humanos, começam a ser tolhidas. Então, tudo isso se nomeia como um processo de desumanização. Quando eu não reconheço o direito de liberdade do outro, também é um processo de descaracterizar, desacreditar que o outro existe. Então, quando nós pensamos em algumas outras frases que ele coloca aqui, ele diz assim, como explica o psicólogo Aaron Beck, ele diz que os membros de um grupo escolhido como inimigo são primeiramente homogeneizados. Então, quando você pensa e consegue conceber isso, é algo planejado, é algo que é escolhido. Então, vou escolher todos que se enquadram nesse grupo, estou homogeneizando isso. E depois desse grupo, então, homogeneizado, levam esse grupo a perder sua identidade. E, em seguida, são desumanizadas. E não são mais percebidas como seres suscetíveis a inspirarem todos os outros empatia. Então, para nós que estamos estudando o CBCT, o treinamento da compaixão na abordagem cognitiva aqui, nós falamos tantos esses dias sobre quais são os precursores da empatia, ternura e afeto. O que é empatia? Uma linguagem muito, muito simples, né? Além de sentir com o outro, procurar em nós uma experiência que nos conecte com o que o outro está passando, né? Então, empatia é um preocupar-se com o bem-estar do outro, uma linha assim bem geral. Mas o processo de se acontecer começa por esse vínculo de nos conectarmos em um sentimento em nós que se aproxime do sentimento ou da experiência que o outro está. Não é ser com o outro, ser pelo outro, viver o que o outro está vivendo. Não, porque não existe sofrenômetro e os nossos condicionantes também não permitem que a gente perceba as coisas exatamente do mesmo jeito. Mas eu posso oferecer em mim a possibilidade de eu me conectar a uma experiência em mim, um sentimento em mim, que se aproxime do sentimento, da experiência do outro, e assim eu possa criar esse vínculo de aproximar-me e me colocar ali. Então, o que faz? O que ele diz assim,
é que depois de homogeneizado, depois de todo um processo, né, desumanizar isso, desconsiderar, nós perdemos a empatia pelo outro. Nós não reconhecemos mais um ser humano semelhante como nós. Ou seja, todo um trabalho de desconstrução interna. E aí veio o que eu estava dizendo. Se nós, todos os dias, enquanto adultos, nas nossas relações humanas diárias, nós não nos reconectarmos com o humano do outro e o humano que há em mim, facilmente eu posso ser sequestrado por essas ideias, onde o diferente é diferente, não pertence à humanidade que eu pertenço. Ele é uma ameaça à minha pureza como ser humano. Então, é necessário, sim, que a partir de um momento como esse que está acontecendo agora, que a gente faça uma profunda reflexão. Seria assim o que o moralista, né? Se eu falasse algo assim, em plena guerra nós pulando carnaval, em plena pandemia que não acabou ainda, nós pulando carnaval, não me parece uma coisa sensata. Realmente não me parece uma coisa sensata, né? Quer ir para a praia, quer ir para o parque, quer ir para uma fazenda, quer viajar, tudo bem. Mas tenta não criar esses grandes grupos homogeneizados. Então, todos nós vamos pular carnaval porque é nossa liberdade, pular carnaval realmente é. Mas se eu pensar qual a situação do momento, no Dharma, Shantideva coloca tão claro isso. Como é que eu posso experienciar a felicidade genuína sabendo que há tanto sofrimento no mundo? Eu não preciso entrar em depressão. Eu não preciso deixar de ir a algum lugar, eu posso sair, comer uma pizza, mas isso é diferente de sair em um grande grupo e fazer de conta que nada disso existe, né? Então, depende de qual é a motivação e intenção que nós temos. A gente tem que olhar para isso. Sinceramente, a gente tem que olhar para isso. E principalmente num ano de eleição, nos convida realmente a pensar. E principalmente lembrar, eu só vou falar mesmo, Hitler foi eleito democraticamente. Porque ele vendeu uma ideia que a nação dele estava em sofrimento devido a um gesto opressor de outras duas. E que a Alemanha teria que voltar a ser o que ela é, com todo o seu potencial. Talvez não seja muito, não sei, mas talvez não seja muito diferente do que está acontecendo hoje em dia em relação à Rússia, né? Então a gente tem que prestar atenção. Hitler realmente foi eleito democraticamente. Ele defendeu uma ideia que agradava a ideia de todos. Só que ele nunca, as pessoas não se preocuparam em entender como que ele faria aquilo, né? Então, trazendo isso para a nossa vida diária, trazendo isso para o âmbito das nossas famílias, para o âmbito dos nossos filhos nas escolas e tudo mais, eu penso que é muito necessário, sim, seguir muito que o Dharma, não porque o Dharma, porque eu sou monge budista, mas o Dharma tem uma lógica, para além de qualquer expressão religiosa ou religiosidade. O Dharma tem uma lógica que aponta para que nós realmente temos uma compreensão muito grande das nossas escolhas e todas as consequências que elas podem trazer. Então, quando a gente fala que compaixão é a aspiração que cesse, que venha cessar o sofrimento do mundo, né? Então, que nós possamos trazer esse conceito e nós possamos vir a inspirar as outras pessoas a minimamente refletir sobre isso. Então, educar nossos filhos está muito próximo ao que se ensina nas escolas. Observar como essas coisas são trazidas para dentro de uma sala de aula e como se pode oferecer, seja qual for o conteúdo pragmático ali, que se desenvolva a habilidade desse conteúdo pragmático, desenvolver as habilidades cognitivas associadas à bondade amorosa e compassiva em todas as crianças, nos jovens, adultos e assim por diante. Isso é extremamente necessário. Por quê? Para que os nossos filhos, não, nossos netos, nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, não venham a ser tão facilmente sequestrados pela ilusão de poder, pela ilusão de grupos. Então, hoje nós vemos muito a ilusão de grupo, né?
E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque não é muito diferente quando a gente fala de torcidas uniformizadas, né? Ou quando a gente viaja no trem, durante a semana e todo mundo está vestido à paisana, então parece que eu não conheço ninguém. E quando chega no dia do jogo, eu me conecto imediatamente com todas as pessoas que usam a mesma camiseta que a minha. Ora as bolas. Por que eu não me interessei por essas pessoas quando elas estavam vestidas à paisana? Então, o que faz essa conexão é o pertencimento a esse grupo e quais as ideias que esse grupo vão desenvolver. Não tinha problema nenhum ter torcida uniformizada, era super bonito ver as torcidas uniformizadas dentro dos estádios. Continua sendo bonito. O problema é que mesmo dentro desses grupos, existem subgrupos que pregam uma atitude mais radical, mais hardcore, não aceitando a vitória do outro, coisa assim. Então, simplesmente, por que eu estou trazendo esses exemplos? Porque é assim que nascem essas ideias. É assim que começam esses processos de desumanizar, desconsiderar, demonizar aquilo que é diferente do que eu penso, falo e faço. Então, quando o valor de um grupo de indivíduos é degradado na mente dos membros de outro grupo, cada indivíduo do grupo desvalorizado torna-se numericamente insignificante. E vem uma fala pesada. Poupá-los não é uma vantagem. Destruí-los não é uma perda. E eu começo a ter esses discursos e começo a acreditar nesses discursos. Porque nesse grupo que eu estou envolvido, todo mundo parece que pensa assim. Então, eu não consigo dar a mim mesmo uma oportunidade de questionar isso. É importante ler pelo menos 3, 4 páginas desse capítulo, para a gente vir a entender como isso é construído. Porque senão a gente vai repetir isso. Não vai ser uma guerra daquela dimensão que está lá. Pode ser guerra de bairros, guerra entre escolas, guerra entre times de futebol, que isso já acontece. Guerra entre comunidades por o domínio do território, isso também já acontece, né? Então, guerras não é uma guerra da dimensão, como está acontecendo ali, mas se nós continuarmos a cultivar isso, talvez daqui a uns anos, isso se torne realmente. Porque, por exemplo, quando a gente vê a Guarda Nacional sendo chamado para permanecer no local por um bom tempo, isso, para muitos, é considerado uma guerra. Então, e se isso acontece, é porque nós, como coletivo, como sociedade, nos descuidamos. E permitimos, e muitas vezes porque nós estamos tão preocupados com a nossa evolução profissional, com o nosso trabalho, com o nosso sucesso, e a gente se descuida dos nossos filhos, dos nossos pais mais próximos, que ainda em fase de formação, são facilmente vulneráveis a comprar esse tipo de ideia. Simplesmente porque pode colocar eles numa situação de poder, de vantagem, de visibilidade. Né? Mas inocentemente falando. Porque eles não têm uma compreensão tão ampla ainda, porque são jovens. Mas na busca de um território de domínio, de um território onde eu me sinta protegido, e onde nesse território, nessas ações, eu tenha visibilidade, eu não vou considerar muito quais são as ações que eu tenho que cometer dentro desse grupo para ter esses valores todos. Entende? Eu queria compartilhar isso com vocês, essa questão de nós realmente olharmos esse processo de desumanização. Mais adiante, ele traz um exemplo da conquista das Filipinas nos Estados Unidos no século XIX. Um soldado americano disse o seguinte: matar homens é um jogo que está na moda. É muito melhor que matar coelhos. Atacamos e fizemos um massacre como jamais foi visto. Centenas e milhares deles. Nenhuma crueldade é excessivamente severa para esses macacos sem cérebro. Quem ele chamou de macacos sem cérebro? Outros seres humanos igualzinhos a eles. Mas que viviam em países diferentes, em costumes diferentes, assim por diante. O que me leva a dizer isso? Onde que eu perdi a minha sensibilidade? Onde que eu perdi a minha empatia? Em olhar para um outro ser humano
e nomeá-lo de maneira tão ruim. Mas o que a gente tem que pensar era uma outra linha no genocídio em Ruanda. O relato é: a caça era selvagem, os caçadores eram selvagens, o alvo da caça era selvagem. A selvageria dominava a mente. A mente de quem? De quem matava. E aqui na Argentina, no país próximo, aconteceu também que os mercadores britânicos celebravam o domingo de Páscoa jogando querosene nos índios e ateando fogo para gozarem de sua agonia. Gargalhavam e evocavam caça ao índio. Entende que isso está presente na humanidade o tempo todo. O tempo todo. Ciclos e ciclos, e a gente vê repetições. Não interessa qual país, não interessa qual grupo agressor, qual grupo dominado. O que interessa de observar é que são seres humanos tanto quanto nós. Tanto o grupo agressor quanto o grupo agredido. Dos dois lados, são seres humanos. A gente não está falando de robôs que caíram de outro planeta e vieram nos massacrar. Não. Nós estamos falando de seres humanos. Seres como nós. Que nos estudos CBCT esse tempo todo, nós estamos fazendo esse esforço para não perdermos essa conexão. Para justamente desenvolver uma consciência que se há momentos em que nós esquecemos dessa conexão humana, é quando eu falei, quando eu faço do corpo de uma pessoa um objeto para satisfazer o meu desejo, eu não vejo mais que ela é digna. Para mim, ela não é mais um ser humano. Ela é um objeto para satisfazer o meu desejo. Simples como isso. Quando eu seduzo um jovem a se tornar viciado, adicto a qualquer grupo de droga, eu não vejo ele como um jovem. Eu vejo ele como um comprador e que eu vou ganhar comissão sobre isso. O que vai acontecer com ele depois não é problema meu. E assim sucessivamente. Dói falar sobre isso? Dói escutar sobre isso? Mas é isso que gera o que nós estamos vendo. Então, não há como perguntar, nossa, como é que foi acontecer isso? Aconteceu isso porque nós nos descuidamos. Líderes das nações se descuidaram em manter pontos de diálogos de reconhecimento um do outro, pontos de diálogos que possibilitava ver que juntos, mesmo agora separados como países e assim por diante, que nós poderíamos continuar trabalhando juntos para um bem comum, o bem comum da humanidade. Se eu perdi isso, se eu perco essa conexão, eu faço o que eu quero. Então, aqui tem tem uma parte que ele fala sobre a desindividualização dos atores e das vítimas. E diz assim, num grupo que perpetra atos de violência em massa, o indivíduo é apenas um membro do grupo, entre tantos outros. Tendo perdido suas especificidades individuais, ele deixa de pensar de maneira autônoma e examinar a moralidade de seus atos e ter sentido ou sentimento de culpa. Então, mesmo no grupo agressor, existe todo um trabalho de desconstruir em seus membros a ideia de pertencimento ao grupo e desvincular dele a consciência que permite ele pensar o diferente. Porque há uma outra maneira. Lembra que no Dharma a gente fala qual é a raiz primária do sofrimento humano? Ignorância. Então, sempre que eu sou tratado em um grupo que não me permite sequer pensar diferente, então, e eu acredito que esse grupo é bom, e eu me sinto empoderado dentro desse grupo, então, eles não vão oferecer a mim nenhuma possibilidade que eu possa desenvolver um raciocínio diferente. Então, quando a gente fala da ignorância como fonte primária do sofrimento humano, é que nós ignoramos que há uma outra forma de pensar, falar, agir, reconstruir dentro da realidade que nós estamos. E quando que nós perdemos isso? Quando nós escolhemos a pertencer a grupos que me colocam em evidência. Ou seja, o meu ego foi alimentado.
o meu ego. E o meu ego fez-me uma pessoa ignorante. Então, quando eu vou treinar grupos para atuar dentro da ideia que eu quero, eu tenho que fazer um longo trabalho de desconstrução dessas pessoas como seres humanos, para que eles se desconectem de um sentimento de culpa, de dor, que desconecte eu como agressor, a consequência do meu ato e o que eu sou. Como que eu vou viver com a imagem que eu matei, massacrei, estupei e assim por diante. Então, eu tenho que criar na minha própria mente justificativas que desconstruam a dignidade daquela pessoa, porque daí eu justifico para mim mesmo, eu tinha que fazer aquilo. Então, não é pensar, nossa, eu me assusto com as coisas horríveis que eu fiz. Não, eu troco esse diálogo e digo, eu me assusto com as coisas horríveis que eu tive que fazer. Então, quando eu digo tive que fazer, significa que eu não tinha opção de não fazer. Mas eu tinha, sempre tive. Sempre tive. Então, não pega falar, eu fiz porque eu não tinha outra escolha. Tinha. Só que, na preparação desses grupos de agressores, eles também passam um processo de homogeneização. Então, eu sou treinado a me desassociar do ato que eu cometo. Para que eu não entre na dor do ato que eu fiz. Por exemplo, na África, os massacres eram despedaçar seres humanos. Os massacres eram com folhão, a gente chama de folhão de cortar cana. Eu corria atrás das vítimas e ia cortando ela em pedaços. Obviamente que havia gritos, choros, sangue, pedaços. Imagina a hora que eu for dormir, essas imagens virem na minha cabeça. Então eu tenho que criar em mim algo que proteja, me proteja de conectar-me com a consequência do meu ato. Então, isso vale, né, como eu me torno um ser insensível. Nesse processo de dessensibilização, disse muito claro assim, à medida que indivíduos se entregam à violência, tornam-se insensíveis ao sofrimento do outro. Sua capacidade de empatia declina até desaparecer. Lembra que empatia é uma das maiores virtudes inerentes do ser humano. Mas eu faço esse processo de desconstruir a minha habilidade empática, para que eu não entre em contato. E são, então, capazes de violência cada vez mais extrema. E os homicídios transformam-se para eles num trabalho como qualquer outro. Ou seja, matadores de aluguel. Quem eu tenho que matar? Fulano ali. Qual o dinheiro? Tanto. Eu vou lá e mato. Eu me desconecto de qualquer sofrimento que eu possa ter criado quando foi me encomendado matar um pai de família. Matar um jovem adolescente porque não pagou a droga que vendeu. Eu me desconecto dessas consequências. Isso tudo nós vivemos aqui, infelizmente. Então, se nos choca ver a dimensão do que está acontecendo na Ucrânia hoje, lembre que nós temos microprocessos que permitem que tais ações aconteçam aqui na nossa vizinhança, no nosso próprio país. Ok? Então, como que nós fazemos isso e o que se chama de dissonância cognitiva? No CBCT a gente fala cognição. A cognição é um aspecto extremamente positivo da evolução humana que nos permite não reagir, mas agir. Esse é o poder da escolha. Então, sempre que acontece algo, eu paro, reflito e elaboro uma ação que seja construtiva e positiva, mesmo em resposta a uma agressão, a um xingamento, alguma coisa desse tipo. Porque eu não quero perpetuar essa discussão. Eu não quero perpetuar a violência, eu não quero perpetuar o sofrimento individual ou coletivo. Então, a minha cognição me permite tomar para mim o silêncio, refletir e pensar qual a melhor maneira que eu posso responder a essa situação e que essa resposta seja construtiva e positiva. Então, não estou reagindo, eu estou agindo. Já no que ele chama de dissociação cognitiva e racionalização, disse que essa expressão, dissonância cognitiva, ela quer dizer que designa no carrasco
o recurso de desdobramentos subconscientes de si mesmo para contornar o conflito interno entre os seus atos desumanos que realiza e sua própria imagem. Vivem um conflito agudo entre suas práticas de executores e as representações que fazem de si. Eles devem fabricar representações de suas vítimas que lhes permitem justificar sua conduta e de reencontrar em conformidade com a imagem de si próprios, se não boa, pelo menos aceitável. Por que é importante? Dentro do que nós estamos estudando sobre CT, dentro do diálogo Citta-Mata Madhyamika, e tudo isso, nós vamos aprendendo que tudo que a gente é sensibilizado vão se construindo imagens mentais. E que agora, aquilo que comanda as minhas ações no mundo, responde a essas imagens que eu construí. Então, se eu construir, dentro desse processo de dissonância cognitiva, apartar a mim mesmo da consequência dos meus atos, eu criei, nessa consciência mental, argumentos suficientes para que justifique os atos que eu faço. Sem me conectar com a dor das consequências que isso provoquem em todos aqueles que possam estar envolvidos ali, e principalmente para eu continuar me aceitando como um ser humano. Porque eu sou um ser humano semelhante ao ser humano que eu matei, que eu esquartejei, que eu violentei, que eu estrupei, e assim por diante. É muito importante a gente pensar sobre isso. A minha aspiração é que, infelizmente, na dor que nós estamos passando, com tudo isso que está acontecendo lá, me aproxime um pouco mais de pensar nas coisas que também acontecem numa situação bem mais micro, mas que acontecem aqui onde nós estamos. E que se algum micro momento, eu digo micro momento, milésimo de segundo, tenha passado na nossa mente, desumanizar, desconstruir a dignidade de uma pessoa, que imediatamente a gente atue de maneira eficaz no nosso contínuo mental, para que esses pensamentos e sentimentos nem sequer voltem mais a acontecer. Se eu me descuidar disso, eu vou silenciosamente deixando que esse processo produza em mim essa dissonância cognitiva, onde eu crio uma imagem de mim, crio a imagem da vítima ou do outro, de maneira que eu justifique para mim por que eu calunizo, por que eu minto sobre ele, por que eu difamo, por que eu agrido, e tudo isso. São mecanismos semelhantes. Porque para eu difamar alguém, para eu falar mal de alguém, eu tenho que achar que eu sou melhor que ela. Eu achar que a minha conduta, minhas escolhas são certas e que o do outro é errado. E eu não dou a liberdade dele viver o direito de liberdade de escolha que ele tem. Então eu desconstruo isso dele e reafirmo que eu sou um ser perfeito. Ou pelo menos aceitavelmente perfeito. Então isso, realmente, eu convido todo mundo a pensar sobre isso. E para aqueles de vocês que são praticantes do Dharma, que todos os dias, amanhã a gente vai disponibilizar um texto muito bonito, né? uma prece do Galpo, que é justamente para desconstruir guerras. Para desconstruir, não a guerra, porque a guerra ela existe na nossa mente. Então nós temos que pensar como não permitir imagens que possam ter como consequências conflitos, desarmonias, desde micro até extensão macro. Porque nada disso acontece sozinho. Isso que a gente tem que aprender. Nada disso acontece sozinho. Nós vamos construindo isso, vendendo ideias e comprando ideias. E passando a atuar segundo essas ideias. Primeiro com um pequeno grupo, depois um grupo maior. Primeiro com o indivíduo. Bullying é um indivíduo. Mas se ali não houver uma reação contrária ao bullying, esse bullying vai perpetuar. Depois as pessoas começam a achar graça nisso. E aí isso vai perpetuando. Então, todas as vezes que eu me perceber pensando em maltratar, destruir, difamar, caluniar, eu estou construindo uma guerra em mim para destruir alguém. E eu vou passar a justificar minhas ações.
eu tenho direitos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aquilo, aquilo. Então, e o outro não tem os direitos e liberdade que eu tenho. É isso que eu estou convidando todo mundo a pensar. Então, enquanto praticantes budistas, ou mesmo simpatizantes ao budismo, por favor, durante esse tempo que essa situação toda permanecer, dediquem alguns longos minutos do seu dia, não é nem a rezar, não vou pedir nem isso, mas eu vou pedir que vocês reflitam se há momentos do dia que vocês se pegam desejando mal a alguém. Que vocês se pegam pensando que outros não têm os mesmos direitos e liberdades que você tem. E saiba que, à medida que você cultiva no seu contínuo mental esses pensamentos, essas imagens, essas risadinhas se chacotando sobre os outros, você está construindo momentos que, lá na frente, pode se reunir com muitas e se transformar num movimento extremamente violento. Então, não nasceu sozinho. Nasceu em você mesmo, em cada um de nós. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade sobre isso, sim. Temos. Tudo bem? Então, esse é o meu convite nessa palestra de hoje, que a gente desenvolva de uma maneira mais acuída, que a gente desenvolva de uma maneira intencional a cultivar a bondade amorosa na nossa mente, no nosso coração, e que essa bondade amorosa se reflita nas nossas palavras, nas nossas ações. E sempre que você vê alguma situação que pode gerar conflito, tente ser um facilitador de diálogo. Tente ser uma ponte de não violência. E não tenha vergonha de fazer isso. Não tenha vergonha de mostrar que você tem uma conduta diferente de grupos dominantes. Tente, na melhor de sua habilidade, propor pensamentos, ideias que levem a uma reflexão maior sobre os atos e suas consequências. Então, era o meu convite para essa palestra. Eu agradeço, né, vocês todos. Se alguém de vocês quiser dizer alguma coisa sobre isso, desde que não seja muito longo, né, porque a palestra é 1 hora, mas eu até gostaria de ouvir se algum de vocês tem alguma coisa a contribuir com isso tudo. E nas suas comunidades, na sua vizinhança, na sua família e tudo mais, se alguém começar a falar de guerras e tudo mais, tente compartilhar um pouco disso, que essas coisas não acontecem sozinhos. E que nós somos, sim, como diz o Dalai Lama, cada um de nós somos, sim, embaixadores de uma cultura de não violência. E nós todos somos embaixadores de uma cultura de paz, de uma cultura de igualdade, de equanimidade. E não vamos ter nenhuma vergonha de sermos isso. Vergonha em que sentido? Ai, Lama, para aí, se eu começar a falar disso na rodinha, o pessoal não vai me convidar mais para sair junto. Tudo bem, não tem problema. Talvez ficar em casa eu seja muito mais feliz. Agora, se eu sair junto, eu também não vou ser o padre do grupo. Mas eu posso fazer de momentos e colocar ali pequenos questionamentos, né? Muito simples. Que levem ao menos uma conversa, né? Nós temos habilidade, nós somos inteligentes. E vocês jovens têm muita facilidade de comunicação. Então use os meios de comunicação para tentar pontuar algumas possibilidades de pensar diferente. E de raciocinar um pouco mais, refletir um pouco mais. Que muitas das brincadeirinhas inocentes que a gente faz, em nomear e gozar de alguém, na verdade demonstra o meu ódio, a minha raiva, o meu preconceito, o meu racismo. Porque se não houvesse isso em mim, qual seria a razão de eu fazer chacota sobre alguém? Há uma razão. Então, observe a razão de fazer isso. E se alguém fizer na minha frente e eu falar, qual o medo que eu tenho de falar? Cara, para com isso. É um ser humano como nós. Eu tenho medo que daí eu seja objeto do grupo. Então, esses medos é que acabam permitindo que o grotesco aconteça. É inadmissível. Eu só tenho 62 anos
para mim, inadmissível ver o que está acontecendo. Não só na Ucrânia, mas muitas coisas aqui dentro do próprio país que nós moramos. Chega a ser, assim, algo inacreditável que possa estar acontecendo. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Lembrar que compaixão não é apatia. Compaixão é um movimento na defesa do direito, da liberdade e de ser de cada um. Porque é só assim que o sofrimento termina. Quando todos os seres possam viver a sua liberdade humana de ser. Assim é que a gente desconstrói a violência. De outra maneira, não. Tá bom? Alguém quer dizer alguma coisa? Se não, de minha parte, eu agradeço vocês. E plena terça-feira de carnaval, vim falar sobre isso. Mas eu acho necessário, pelo menos no meu sentimento. Não como monge, mas como ser humano e como pai. Eu acho que é necessário esses diálogos. Tá bom? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Sinta-se à vontade, senão a gente pode... Lama, obrigada por ter levantado tudo isso que você levantou aí. Realmente, eu acho super importante falar de uma outra forma sobre tudo isso. E uma coisa que tem me chamado a atenção na mídia, nos grupos de WhatsApp, começam a circular textos, né, artigos de jornalistas e de analistas, considerando lideranças que não estão respondendo da mesma forma como, digamos assim, como uma guerra é estruturada, ou seja, soluções que possam vir num outro tom, ou ou decisões de lideranças que digo assim, eu não vou mandar soldados, eu apoio, mas eu não vou alimentar a guerra, sendo considerado fraqueza. Então, eu acho que são aspectos que estão no nosso cotidiano, porque se as pessoas estão avaliando uma liderança dessa forma, é dessa mesma maneira, por exemplo, que vão avaliar a liderança no seu emprego, que daqui a pouco o seu chefe, se ele não se comportar dessa maneira, ele vai ter medo de ser considerado fraco. Então, construir esse ambiente e esse olhar de que eu tenho colocado aqui até para as crianças, para os meus netos, para todo mundo, que a guerra é burra, né? Você precisa acionar as suas inteligências para buscar um outro tipo de solução. E essa análise, assim, quase maquiavélica, né, sobre as lideranças, simplesmente considerando que aqueles que não estão prontos para o confronto são lideranças fracas, isso seguramente repercute em outros aspectos da vida, no trabalho, na família, na escola, em todos os outros ambientes. Então, é muito importante, sim, a gente ter a disposição, cada um do seu jeito, de ir fazendo essas colocações, porque essas coisas estão circulando, a gente está vendo, eu toda hora nos grupos que eu estou no WhatsApp, tudo chega um artigo de um jornalista, chega a análise de alguém, com esse olhar, né, entre fortes e fracos, como se as lideranças que foram para um outro processo decisório não tivessem suficiente competência para poder lidar com as questões que estão surgindo agora. Então, são aspectos que vale a pena refletir a respeito deles, né, e conversar. É como se dissesse, eu sou fraco se eu não sou capaz de ter ódio. Isso, é isso aí. Se eu não sou capaz de atacar, eu sou fraco. É isso aí. Agora, se eu atacar de maneira a propor uma outra maneira de ver, então eu sou fraco. Isso. Mais forte seria aquele que é capaz de vencer, como Mahatma Gandhi. Em todo processo de não violência, eu posso vencer as diferenças, mas eu não preciso aniquilar o outro. Mesmo porque eu não estou aniquilando o idealizador do conflito, que é o que a população hoje pensa. Eu não quero essa guerra, eu não quero ser parte dessa guerra, não há necessidade dessa guerra. Então, por isso que eu digo, ou nós, todos no exercício familiar, de amizades, roda de conversa, happy hour, que a gente dedique algum momento para falar sobre isso sem medo. E, obviamente, vai haver diferenças de opiniões ali. Sempre haverá, e elas são sadias. Porque a diferença de opinião exercita eu ampliar a minha poder de argumentação, olhar pontos que talvez eu não tenha visto. Então, o contraditório não é meu inimigo. O contraditório exige que eu realmente
pense, talvez, pontos que eu não explorei ainda. E essa pessoa está me ajudando a refletir sobre isso. É que nem alguém que promove raiva em mim. Ele está me fazendo um favor de revelar que há em mim esse potencial. Então, no momento que eu entro em contato com esse potencial em ação em mim, eu não quero isso em mim, porque o primeiro a ser destruído sou eu mesmo. Então, quando eu começo a permitir que o contraditório seja um estimulante para um raciocínio ainda mais amplo e aberto de diálogo, essa é uma postura positiva e construtiva. E não fechar o diálogo como fizeram. E não colocar... Eu acho que, às vezes, o diálogo leva a você colocar, tá bom, eu estou aberto à discussão, desde que esse ponto não seja movido. Então, você não aperta a discussão. A discussão quer dizer que você permitir, inclusive, que o ponto pode ser movido. Então, eu não posso entrar numa reunião e dizer, eu exijo que a OTAN me dê garantias que a Ucrânia não vai estar. Eu não sei qual vai ser o líder do seu próprio país e quem vai ser os líderes da OTAN daqui a 10 anos. Eles podem pensar totalmente diferente de nós. Pedir esse tipo de coisa e colocar esse condicionante, quando que tudo é impermanente, totalmente em movimento, não faz sentido nenhum. Agora, como que eu posso ter uma leitura que venha a refletir uma ação que seja nessa direção de não violência? Aí o espaço está todo aberto para conversar. Então, essas reflexões internas é o que acontece nas nossas famílias, na encrenca de marido e mulher, encrenca com o nosso filho adolescente. É sempre uma contextualização de um momento onde que nós temos que ter abertura para ler, para além do ponto de discussão, qual o entorno disso? E onde, nesse entorno, eu vou procurar a solução? Efetiva, construtiva, acolhedora, digna e assim por diante. Então, é isso que eu estou convidando todo mundo a fazer essa reflexão. Aqueles que são budistas, muito Mani Padme Hum, muita reflexão em Bodhisattva da compaixão, e aqueles que são simpatizantes, muita reflexão sobre diálogos do Dalai Lama, de Matthew Ricard e assim por diante, e aqueles que são mais da filosofia vai escutar um pouco, vai ler um pouco sobre Michel Foucault e outros pensadores sobre não violência, em biopoder e biopolítica, e como isso tudo está sendo perpetuado na humanidade cada vez mais. Biopoder e biopolítica. Deixe o outro, esqueça o outro, e assim vai. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Esse é o meu convite a todos vocês. Desculpa trazer isso assim de uma maneira, mas é necessário. É necessário. Tá bom? Obrigado, Regina, pela sua colocação. E a gente segue juntos, tá bom? E a gente... Gente, muito obrigado por terem se unido com a gente. E eu realmente convido a todos vocês a uma profunda reflexão sobre isso, com as suas famílias, com seus filhos, com seus amigos. Nem que seja ao redor de uma garrafinha de cerveja, desde que você não se intoxique, para não perder o racional, né? Mas crie o ambiente que você achar aconchegante e que permita que vocês conversem com isso com leveza e sem radicalismo. Isso é importante. Tá bom? Pessoas, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente e a gente se vê no próximo encontro. Paz para vocês todos. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, Felipe. Obrigado.